casa de amor, de acolhimento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e exemplo, à espiritualidade amiga, aos trabalhadores dessa casa, para que tenhamos uma palestra iluminada, abençoada, que possamos refletir sobre as palavras ouvidas aqui e levarmos para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, buscando sempre o nosso melhoramento. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, acolhidos, que possamos ter uma boa reflexão, principalmente levar para a nossa vivência diária tudo aquilo que nós aprendemos. Que o mais importante, além de nós estarmos aqui receptivos com o pensamento em receber as energias, as intuições daquilo que nós precisamos administrar dentro de nós, levar o ensinamento, é a prática, é a perseverança naquilo que vai surtir o efeito daquilo que a gente está buscando. E o esforço, como que em qualquer coisa que nós queremos, quando nós realmente buscamos, empenhamos toda a nossa força, a nossa perseverança. E para isso, o nosso tema de hoje, você é maior do que os seus erros. É algo que vai tocar um pouco assim, naquelas situações as quais, inevitavelmente, todos nós passamos por alguns equívocos, alguns erros praticados, porque até mesmo a lição vai nos mostrar que é a partir deles que nós tomamos decisões mais acertadas, buscamos caminhos coerentes com aquilo que nós viemos buscar. Você é maior do que os seus erros. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Yogananda. Vejam quanto é lindo isso. O diamante, ele por si só, mesmo que a pele não tenha sido dele, não vai sair a palavra delipidado, mais ou menos aí. Por ele estar coberto de lama, como diz aqui, ele não deixa de ter um valor. Então, o Deus Criador vê nós e possibilita oportunidades de estarmos aqui, vivendo, encarnados, tendo a oportunidade de experienciar junto uns com os outros, porque Ele sabe que um dia se decidirá, nós vamos nos decidir por caminhos mais leves, na tranquilidade, no amor. Por enquanto nós somos da forma que cada um é, mas posteriormente as experiências vividas, os caminhos tomados, decisões tomadas, vão forjar em nós situações que nós mesmos vamos procurar por alternativas melhores, para que a gente não precise sofrer as consequências das nossas próprias escolhas, seja ela de pensamentos, de organização, de mentalização diariamente, por situações as quais nos conforte internamente. Não raro a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão,
podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Muitas doenças e tragédias em nossa vida se originam desse mecanismo inconsciente de autopunição. Então, essa condução ou essa forma de entender os acontecimentos, a culpabilidade pelos atos, gera um corroimento interno, fazendo com que a gente se ache inadequado, indigno de receber as bênçãos e as melhores possibilidades perante a vida. Mas só nós pensamos assim. Quem possibilita a vida, quem nos dá, ela espera que a gente tenha uma tomada melhor, porque afinal estamos aqui por um aprendizado e não por algo, porque eu errei uma vez, eu vou ser crucificado, eu não vou ter mais oportunidade. Então, se nós víssemos por esse patamar, nós iríamos olhar para o nosso passado delituoso, os atos insanos que praticamos. Todos nós, em tempos remotos, fizemos e acontecemos coisas horríveis, horrendas, como diz ali, naquele ponto. E, no entanto, passamos aquelas épocas de barbáries, vivemos em outros tempos mais amenos e viemos vindo, evoluindo ao ponto de estarmos hoje bem melhores. Ao ponto de nós olharmos o que os outros fazem, que para os nossos olhos e a nossa consciência já é indigno de nós praticarmos, mas saber também que o Criador olha aquele que está praticando da mesma forma que nos olhava naqueles tempos que nós fazíamos. E, no entanto, ele vê que a criatura dele, que somos nós, já está um pouco melhor. Então todos caminham, evoluem, mesmo que lentamente, que às vezes parece que não evolui nada aos nossos olhos. Mas o movimento está fazendo, a oportunidade está sendo dada. É mesmo aquele que cursa uma faculdade, um estudo fundamental, tem uns que se esforçam e tiram boas notas e passam. Outros ficam em recuperação, alguns rodam. Agora não pode, acho que rodar mais, né? Passam, dão um jeito. Mas no vestibular do espírito, a gente não passa se não registrar a melhor nota. Ou aquela que passe. Ou aquela que registre em nós o conteúdo que nós viemos aprender. Instalado esse mecanismo mórbido nos painéis da nossa mente, damos ensejo à criação de um campo de força autodestrutivo, atraindo fatos dolorosos como acidentes, agressões nas relações sociais e doenças causadas por falhas em nosso sistema imunológico. Então aqui está a chave de muitas doenças, porque um desarranjo mental, espiritual, faz com que a gente se fragilize imunologicamente. Podem notar que muitas situações depois de uma ofensa não bem digerida por nós e aquele martelamento na nossa mente faz com que a gente se sinta mais fragilizado, porque não vibramos na energia do bem, do amor, não vemos as coisas simples
naqueles períodos. É claro que depois recobra-se, vai equacionando, mas o importante é não deixar sequelas, feridas abertas, vamos dizer assim, pelas ofensas que nós recebemos. E sim equacionar, fazer um esforço, porque em muitas das situações, ou na maior parte delas, e hoje a gente estudou e falou um pouco sobre isso, é o nosso orgulho que não deixa aquilo, aparentemente, na nossa ideia, não podemos deixar impune. E aí nós armamos-nos daquilo que cada um tem. Ou a gente revida a ofensa, ou pensa um pouco, tem um autocontrole, ou se deixa levar. Mas isso não é crítica para ninguém, porque cada um está no seu tempo, no seu período de evolução e faz o que é melhor, ou pensa ser o melhor para aquele momento. Mas é inevitável que o nosso sistema imunológico baixe. Quem está estudando medicina sabe, não é? É tudo, dá para se dizer assim, como eu aprendi e falava muito antigamente, não é que eu seja tão antigo assim, que a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco. No nosso caso, como somos um espírito vivendo num corpo, tudo aquilo que não somos, não administramos no nosso mental, que é uma projeção do nosso espírito, acaba deflagrando no nosso corpo físico. É ali que ele se depura, é ali que ele se limpa. E muitas vezes a gente tem uma ideia, até antiga também, que uma doença, quando ela chega, é ruim, mas ela vem para o corpo para conseguir despertar. Por que eu adoeci? Por que eu não administrei situações? Por que eu deixei a raiva me corroer? O remorso ou essa própria culpa? Que ela é tão quanto danosa para nós. Ter raiva hoje é a gente querer, que nem diz uma colega nossa, deseja o veneno para o outro, mas quem morre somos nós. Então é um sentimento assim, ó, que não vibra nas faixas do amor, que é o contrário, que nos prejudica muito. Então tudo e qualquer ofensa que vem até nós é muito importante que a gente possa fazer um esforço que não é só por nós, é pelo outro, é pela retratação, é algo a ser sanado. É por isso que nós estamos junto com aquele que é o objeto do nosso exercício para evoluir. Sistema imunológico, o qual sucumbe ao nosso desejo inconsciente de sofrer para pagar um erro cometido. Então isso não é nós que vamos nos fragilizar, achando que vamos nos depurar por aquilo que erramos. Não, vamos retratar, vamos buscar a oportunidade da forma que der. Se não conseguirmos pessoalmente, por mentalização, levar a nossa vontade, que é o mais importante dessa retratação. Se não formos ouvidos, não importa, né? Se é algo que é nosso. Precisamos trocar as lentes pelas quais nós enxergamos, defrontados com os complexos da culpa, carecemos de dar um impulso diferente à energia destrutiva da raiva contra nós mesmos. Imagina nós mesmos desferindo raiva por aquilo que nós fizemos, nós nos mutilando.
Porque uma lição, quando ela vem, ela tem de alguma forma, alguma situação em tocar em nós. E à medida que a gente estuda um pouco, a gente vai notando o quanto é importante nós nos amarmos. Se o Criador nos ama, nos dando oportunidade, imagine nós cancelando, querendo cancelar essa bondade divina que é estar aqui, transformando em energia de amor por nós e por todos os envolvidos no conflito estabelecido. A raiva é um processo destrutivo que somente provoca maiores sofrimentos. O amor é o processo da harmonização íntima, que conduz à paz conosco e com todos que foram vítimas dos nossos equívocos. O amor, sempre ele, é a nossa busca maior, dá para se dizer assim, dentro das relações, porque a gente fala desse sentimento e adequa amor ao trabalho, amor à vida, à natureza, tudo inspira amor. Inspirar amor à natureza íntima nossa é o melhor remédio que nós podemos fazer. Porque ninguém passa pela existência aqui sem que tenha se equivocado, falado mal. Hoje a gente falou em penas bem leves, vamos dizer assim. Uma ofensa, uma palavra que sai ríspida, mesmo que tu não nem notou que estava naquele ponto. Mas e tantas outras que são mais agressivas, que quebraram amizades, laços, que eram bons lá de muito tempo. E se quebrou, né? Ficou aquilo enrijecido. Enquanto estamos aqui, é importante que a gente sempre cultive esse sentimento. Todos nós. Não digo que todos aqui busquem alguma coisa que se culpam ainda, que poderia ser assim, que poderia ser melhor, ou de outra forma. Foi a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de agir ou reagir num momento inesperado, mas há tempo. A decisão, nós sabemos o que é que precisamos fazer para sanar. É dar a nossa contribuição no reaproximar, se isso é uma pessoa, se isso são várias pessoas, porque nós estamos aqui há muito tempo buscando nos reabilitar com os nossos adversários, como o próprio mestre falou. Vai e reconcilia primeiro com os teus adversários antes de trazer a tua oferta. Mas a tua oferta de amor, que naquela época era a moeda, era o valor, era o dinheiro. Mas ele quis dizer que antes de nós poder ofertar o nosso coração com amor verdadeiro em relação aos nossos semelhantes, a gente precisa tirar o rancor, tirar a raiva, trabalhar ela. Que tirar não é tirar amanhã, não vou sentir mais. É um trabalho contínuo, é diário, é todos os dias uma oportunidade. Não tem como nós ficarmos longe da nossa reflexão do estudo hoje do Santo Agostinho, que ele tinha por primário, todos os dias, ele fazer uma avaliação daquilo que ele fazia na vida cotidiana. Claro, era um ser evoluído já naquela época, mas vale muito a pena nós pensarmos. Fazer uma autorreflexão, um questionamento. Como é que foi o meu dia? Eu deixei de ajudar alguém? Eu não quis dar um tempo àquele que precisava?
né? Eu me mantive na minha, sendo que eu poderia ter auxiliado, nunca como uma reflexão para que a gente se sinta culpado, mas que em novas oportunidades a gente refaça. De outra forma, mais atuante dentro daquilo que realmente nós queremos. Ou se realmente nós queremos nos conhecer. E aí vem aquela primeira pergunta que nós estudamos no Livro dos Espíritos hoje. Qual a melhor forma de o ser atingir o melhoramento esperado dentro dessa vivência humana e na espiritualidade também? Um sábio da antiguidade já vos disse, é a resposta. Conhece a ti mesmo. Então, na medida que nós nos buscarmos no íntimo, da gente saber quem somos, o que queremos, o que estamos fazendo para que isso ocorra, faz toda uma diferença. Eu vou no centro, eu ouço a palestra, eu tomo paz, eu vou nos grupos de estudo, eu tenho já um conhecimento, e aí eu preciso me indagar mais ainda. Como é que eu estou me comportando com esse conhecimento que eu tenho? Porque conhecer, saber e não vivenciar não vai adiantar depois e nem agora. Não adianta eu mentir que eu não sabia que eu tinha que ter reagido de forma diferente ou ter buscado alternativas. Então é tudo responsabilidade nossa depois que a gente sabe. E é surpreendente até que uns tentam se afastar, mas aquele conhecimento, eu encontro às vezes pessoas que pararam de trabalhar no centro e ter a sua vida cotidiana dentro dos patamares normais, vamos dizer assim, e ela, quando eu encontro, ela vem e fala, mas isso e aquilo, eu sei. Ela não perde mais aquele conhecimento que ela tem. Então não adianta eu querer, vamos dizer, tapar ou pôr debaixo do tapete, como se dizia antigamente também, a sujeira. Não digo sujeira, mas aquilo que é inadequado em nós. É necessário a gente vivenciar e buscar conhecer cada vez mais, mas junto com esse conhecimento a prática. Senão, vai ser um conhecimento que eu tinha, e isso não nos galga, vamos dizer, patamares de evolução. Só surte efeito quando eu vivencio o que eu pratico. Senão, um mero conhecimento, para mim passar para vocês, como vocês possam olhar, fala bem. Mas se eu não vivenciar, se eu não praticar, sou mais um que falava e que desencarnou e foi para o plano espiritual e que ficou reclamando acolhimento de André Luiz, de Bezerra de Menezes, como a gente vê tantas e tantas histórias, né? Então é o que eu faço com aquilo que eu sei é que vai dar a diferença na minha vida, na vida de cada um de vocês. Jamais se culpem por aquilo que fizeram. Tentem fazer melhor. Eu tento fazer melhor. É claro que eu já não vou fazer daquele jeito que eu errei feio. Eu já vou me aproximar mais daquilo, dos pontos aonde... Porque nós não estamos perfeitos, tanto é que estamos no corpo denso. Os seres que estão num patamar de evolução maior já têm uma vida espiritual, vamos dizer assim. Não precisa do corpo pesado, não precisa do desencarne, como nós vamos, voltamos, experienciamos aqui, voltamos. E já tem uma vida fluídica, vamos dizer assim. Mas nós ainda estamos aqui.
mas nós podemos viver num corpo físico, tendo vivências saudáveis, mais tranquilas, sem tantos tormentos, dores. O erro nos propicia uma experiência valiosa, pois através dele somos capazes de encontrar o caminho do acerto. É preciso ter uma boa dose de humildade para enxergarmos na experiência do erro um mestre, disfarçado, nos apontando a estrada que nos conduz ao progresso. A culpa nos aprisiona na estrada do erro, mantendo-nos no círculo da dor e do sofrimento. E não é isso o que Deus deseja para nós, pois por isso Jesus falou tantas vezes da importância de perdoar ao próximo, valendo lembrar que nós somos o próximo, mais próximo de nós mesmos. Para tanto, apresento a vocês algumas sugestões práticas para se perdoar. Aqui tem 3 quesitos que talvez dê tempo para nós. Então, o próximo, mais próximo, somos nós mesmos. Se nós não nos perdoarmos, imagine de quem nós vamos esperar. Então, nós é que devemos ter, em primeira instância, essa... Não digo nem segunda chance, tem que ser sempre a primeira, porque nós somos os primeiros interessados em fazer de nós um progresso, fazer uma criatura melhor, para que a gente não só não se encha de culpa depois, porque eu não aproveitei de novo a oportunidade que eu tive. Isso foi as nossas lamentações de muitas encarnações anteriores. Chegarmos no plano espiritual, fiz tudo aquilo de novo que eu não deveria ter feito. Não busquei várias coisas menos o caminho da minha própria salvação, entre aspas, mas o melhoramento íntimo. Convença-se de que você, como qualquer outra pessoa, tem direito a errar, embora deva se esforçar para não permanecer na atitude equivocada. Diga para si mesmo: eu errei, porque naquele momento agi de acordo com a minha limitada consciência da situação. Hoje vejo tudo com mais clareza e asseguro que, se soubesse o que sei, me comportaria de forma diferente. É uma forma, uma primeira colocação. Com certeza, hoje a gente não faria. Ou depois da reflexão, não faria desse jeito, não é? Hoje eu sei. Hoje nós refletimos dentro um pouco da tua história. Procure sentir que Deus está, neste momento, te olhando. Olhando para você sem qualquer gesto de censura. Ele simplesmente o compreende, pede para que você aprenda com os seus erros, e siga a vida em frente, renovado e totalmente perdoado. O perdão é o amor em forma de compreensão. Estou certo de que um dos maiores presentes que podemos oferecer às pessoas é compreendê-las. Acreditemos que dentro de nós existe alguém precisando desse presente. Somos nós, não é? Primeira pessoa encarnada que precisa dar essa oportunidade somos nós mesmos. E se somos ofendidos em nossas convicções
ou julgamos sê-lo, que a gente faça a parte que nos cabe da libertação. Que nós é que precisamos nos libertar das amarras que nos prendem ao coração, né? Liberar, sentir a vida, o fluir das boas emanações de energias, de paz, que tanto a gente quer, mas o coração censurado pelo ódio, pelo rancor, pela raiva ou pela culpa, não nos trará essa melhoria. Então, que nós possamos refletir, todos nós, né? Em alguma instância, em algum momento a gente tem, e aquilo talvez faça parte do nosso contexto, quem sabe 10, 20, 30, 40 anos, mas nós temos o potencial. E o Criador, como diz ali naquele pontinho, ele jamais nos olha com olhos de censura. Ele vê a criatura dele, que somos todos nós lá, no ponto de chegada, na evolução, no melhoramento, no vencer-se a si mesmo. Que muito se fala de vencer os nossos inimigos. Muitas vezes o inimigo está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Ele não está na figura do outro. Porque qualquer ressentimento, raiva desfavorável que vem até nós, se nós não temos ressonância com isso, não nos afeta. Então, o inimigo maior muitas vezes somos nós mesmos, em relação a nós mesmos. Aquilo que nós pensamos, da forma que nós agimos, mas não enchermos de culpa, e sim de evoluirmos. Que assim seja. Vamos agradecer pela oportunidade de hoje, por estarmos aqui, unidos em corpo físico, mas principalmente unidos em espírito. Que possamos absorver essas palavras, trabalhar todos os dias para nossa reforma, nossa melhora, que é necessária, que é tempo de melhoramento, que possamos fazer isso, aproveitar as oportunidades que temos e buscando cada dia com um olhar de amor também, um olhar de carinho sobre nós mesmos, subir um pouquinho as nossas escadas e ir vencendo as nossas más inclinações. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como